Vamos lá, galerinha, questão de número 39. Aí pergunta assim: em relação ao software, analise a sentença abaixo. Software pode ser definido como os programas que comandam um funcionamento de um computador. Primeira parte, né? Primeira parte, certo. Software são os programas, certinho. Software de programação é o conjunto de ferramentas que permitem ao programador desenvolver sistemas informáticos, geralmente usando linguagens de programação e um ambiente virtual de desenvolvimento integrado, segunda parte. Segunda parte certa, né, galerinha? Isso aqui é uma coisa que a gente não precisa se preocupar, mas esses softwares de programação é o Delphi, é o Visual Basic, é o Java, que analistas de sistemas e programadores utilizam para criar programas. Tá? Então a segunda parte está certa. E terceira parte, a placa-mãe é um exemplo de software? Não. Placa nenhuma, irmão, é software. Nenhuma placa é software. Todas as placas são hardwares. Todas as placas são hardwares. Então a terceira parte está errada. Então como é que ficou aqui o gabarito? O gabarito ficou letra B de bola, né? Letra B, correta somente em suas primeira e segunda partes. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 40. Para a realização de cópias de segurança, o usuário pode utilizar os seguintes dispositivos. Cópia de segurança, pessoal, é o backup. Quais são as mídias que a gente utiliza para fazer backup, para fazer uma cópia dos nossos arquivos? Letra A, né? Letra A, pendrive, DVD e disco rígido. As outras opções não podem. Né? Por exemplo, aqui, letra B de bola, pendrive, ok, placa de rede, não, CDR, ok, pode. Letra C, disco rígido pode, DVD pode, placa de vídeo nada a ver. Letra D de dados, CDRW pode, HD externo pode, placa de rede não. E letra E, pendrive sim, disco rígido sim, placa de som não. Então a única que pode tudo aí, que você pode armazenar backup, é a letra A. Galera, vamos lá para a próxima, questão de número 41. Pergunta assim: considerando os conceitos básicos de hardware e software, indicar a alternativa correta. Bom, pessoal, vamos lá aqui. Acho que aqui dá para... Eu vou dar a resposta direto logo, que é a B de bola, né? Hardware são os componentes eletrônicos, mecânicos, elétricos, e esses componentes formam a parte física do computador. O que é hardware? É toda a parte física, é o corpo do computador, né? Teclado, mouse, impressora, é tudo aquilo que você chuta quando você está com raiva, que o computador está travando, a gente chama de hardware. Letra B de bola. Questão de número 42. Um usuário tem conectado ao seu computador local 5 discos rígidos com as respectivas quantidades de espaço livres mostrada abaixo. Disco 1, 43 MB disponíveis. Disco 2, 10 KB disponíveis. Disco 3, 1 TB disponível. Disco 4, 2 GB disponível. E disco 5, 4 GB disponível. Considerando que o usuário em questão precisa copiar de um computador remoto para esse computador local alguns arquivos que totalizam 4. Ixi Maria, que número é esse, gente? Deixa eu colocar aqui. 4.938. Pontinho 427. Pontinho 200 bytes. Deixa eu ver aqui. Simples, mil, milhares, milhões, bilhões. Então ele tem arredondando aí, pessoal, 4,9 bilhão é giga, né? 4,9 gigas é o total aí. Arredondando, né? 4,9 gigas. O disco que poderia receber esses arquivos é o... Qual desses 5 aqui é o único que cabe 4,9 gigas? Qual é o único? Pessoal, o único é qual? É o disco 3 de 1 tera, né? 1 tera, 1 trilhão de bytes. 1 trilhão de bytes.
4,9 cabe dentro de 1 trilhão? Ô, meu filho, cabe e ainda sobra espaço para muita coisa. Tá? Então, 4,9 cabe perfeitamente dentro de um disco de 1 terabyte, que é 1 trilhão. Tá? Então, disco 3, né? Disco 3, letra C. Aqui nem precisava fazer cálculo nenhum. Tá? 43. No contexto de noções de armazenamento de dados e realização de cópias de segurança, assinale a alternativa que contém um dispositivo de armazenamento com maior velocidade de leitura e gravação de dados. E eu apresento com muito prazer para vocês aqui a nossa mais nova aquisição, nosso SSD. Tá? SSD é a resposta aí da questão de número 43. Pessoal, um SSD é a última palavra em disco rígido. A maior memória que a gente tem no nosso computador, a maior, a disparada maior, é o HD. Né? Vem com uma capacidade muito grande. Só que o HD já está sendo ultrapassado, já está sendo substituído. Substituído por esse irmão aqui, ó, substituído pelo SSD, que tem uma tecnologia muito superior, infinitamente superior, que chega a ser até 10 vezes mais rápido que um HD, tá bom? Só que é um pouquinho caro, viu? Um pouquinho caro, tá? Esse aqui tem meio tera, 480 GB. A gente pagou um valor aí, né, um pouco alto, né, um pouco alto. Vocês querem saber quanto? Pesquisa aí no Mercado Livre. Pesquisa aí no Mercado Livre quanto que é um SSD de 480 GB. Pesquisa, eu não vou falar quanto que é não, tá? Pesquisa aí. É um valor um pouco caro. Mas compensa, né? Compensa pela velocidade. Em breve eu vou instalar, em breve a gente instala. Tá? Então, ele é bastante rápido. Letra C de casa. Ok? Ok. Vamos lá para a próxima. Questão de número 44. O programa de computador pré-gravado em memória permanente, que é executado no momento de iniciação do computador, cuja função é suprir suporte básico de acesso ao hardware, é... Galerinha, vamos lá. Qual é o programa que faz a iniciação do computador, que inicia a nossa máquina? Que quando a gente aperta o botãozinho de ligar, qual é o programa que inicia a nossa máquina? É o BIOS, né? BIOS, letra C. O BIOS que está dentro de qual memória? Qual memória? ROM. ROM. BIOS está dentro da memória ROM, ok? Ok. Vamos lá? Questão de número 45. São características das memórias RAM as abaixo relacionadas, exceto letra A, suportar acesso aleatório, letra B, admitir gravação uma única vez, letra C, ser volátil, letra D, pode ser do tipo estático ou dinâmica, e letra E, permitir leitura e escrita. Bom, pessoal, a única aqui que está errada, que não tem nada a ver com a memória RAM, é a letra B de bola, admitir gravação uma única vez. A memória RAM, ela é igual a uma rodoviária de ônibus, está o tempo todo entrando e saindo gente, o tempo todo entrando e saindo. Então, na memória RAM, o tempo todo entra e sai informação de uma vez. Entra dado, sai dado, entra dado, sai dado. Aqui na 45 ele está dizendo que admite gravação uma única vez, errado. Ela é gravada continuamente, o tempo todo está entrando, está saindo, está entrando, está saindo, tá? Bom, galerinha, a memória RAM é a memória principal da nossa máquina. E aí, deixa eu fazer aqui a pirâmide. Deixa eu fazer aqui uma pirâmide de hierarquia de memória. E deixa eu situar a memória RAM aqui dentro. Deixa eu situar a memória RAM aqui dentro. Existem várias memórias no nosso computador. E aí a gente faz aqui uma pirâmide. Uma pirâmide com 4 níveis. 4 níveis, tá? 1, 2, 3, 4. Aqui no topo estão os registradores. Registradores que é a mais top que tem, a mais top. Por que que eu digo que é a mais top? É a mais rápida. Se é a mais rápida, também é a mais cara de todas.
A mais cara. Só que a capacidade dela é muito baixa. Muito baixa. Muito pequenininho. Não salva praticamente nada. Mas ela é boa porque ela é rápida. Abaixo dos registradores tem a memória cache. A memória cache, deixa eu ver, é rápida. E se é rápida, é cara. E a capacidade dela é baixa. É baixa. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui velocidade e custo. Velocidade e custo. Velocidade aqui na base é menos e aqui no topo é mais. Tá? Aí progride assim. Progride assim. Aqui, vamos colocar aqui do lado a capacidade. Aqui embaixo, a capacidade é imensa. E aqui no topo, a capacidade é baixa. E aí progride assim. Aqui no topo, os registradores. A gente já tinha falado, né? Os registradores aqui no topo é a mais rápida, a mais cara, de menor capacidade. Abaixo dos registradores, o cache é uma memória rápida, é uma memória cara e capacidade baixa. Abaixo da cache, a gente tem a memória RAM, que tem alto custo, tem alta velocidade e tem baixa capacidade. E aqui na base, a gente tem as memórias secundárias ou terciárias. Que é quem, galerinha? HD, CD, DVD, pendrive, tá? Que você encontra a um custo muito baixo, baratinho, tá? A velocidade, se o custo é baixo, se você está pagando pouco, óbvio, a velocidade é baixa. E a capacidade é imensa, tá? A capacidade aqui embaixo é imensa. Aí lembra daquela brincadeira que a gente faz para vocês memorizarem as memórias? Qual é aquela brincadeira que você faz para memorizar as memórias? Qual é? O HD, o CD, o DVD, as memórias secundárias, a gente chama de ônibus, que vai muita gente, é muito lento, porém é bem barato, uma passagem de ônibus, né? A memória RAM é um carro popular, que vai aí 5, 4 pessoas, tem um certo custo, porém é mais rápido que um ônibus. A memória cache é um carro esportivo, né? Um carro esportivo tipo BMW, tipo Ferrari, tipo Porsche, que vai o quê? 2 pessoas. Você não vê BMW lotada, né? Vai 2 pessoas. É um carro bem rápido. A capacidade dele é pouca, porém é bastante rápido. E os registradores aí é o carro de Fórmula 1. É o carro de Fórmula 1 do Sebastian Vettel, do Lewis Hamilton. Os campeões aí da Fórmula 1, né? Que só vai uma pessoa apenas, ou seja, a capacidade é bem baixa, bem pequenininha. Porém, é um carro mais rápido que tem, e se é o mais rápido, óbvio, é o mais caro. Então, a RAM fica aqui, ó. A RAM fica como sendo uma memória de alto custo, alta velocidade e de baixa capacidade, ok? Ok. E é a memória principal da máquina. É a memória principal da máquina. Tudo aquilo que a gente abre está dentro da RAM. Tudo aquilo que a gente abre está dentro da RAM. Eu abri o Word, está dentro da RAM. Eu abri o Excel, estou dentro da RAM. Você está vendo a videoaula. Eu estou na sua RAM. Eu não, né? A videoaula está na RAM. Tudo aquilo que você abre está na RAM. Tá? E a RAM, pessoal, ela é volátil. Tá? Quem é volátil? A RAM é volátil, a cache é volátil, os registradores são voláteis. Voláteis. Quando você desliga a máquina, perde tudo. As memórias secundárias são o quê? São não voláteis. HD, CD, DVD, as memórias secundárias ou terciárias são não voláteis. Se você desligar a máquina, não perde nada, ok? Ok. Só isso mesmo, tá? Muito bem. Vamos lá para a próxima questão? Vamos lá, galerinha, questão de número 46. Em relação à memória cache, avalie se são verdadeiras ou falsas as afirmativas a seguir. Aqui, ó, a memória cache é a nossa BMW, tá? Como é que fica aqui? Número 1, armazena as instruções frequentes e recentes, verdadeiro, tá? Pessoal, a memória cache, ela armazena tudo aquilo que você utiliza com frequência.
Ela armazena tudo aquilo que você utiliza com frequência. Então eu uso o Word o tempo todo. Aí a memória cache foi criada para melhorar o desempenho. Aí o que a memória cache faz? Ela guarda o Word que você está utilizando o tempo todo. E quando você abrir o Word daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, daqui 15 minutos, o Word abre assim, no instalar de dedos, porque o computador utiliza a cache. Se o Word está dentro da cache, ele abre praticamente que instantâneo, praticamente que na mesma hora. Então, o cache, ele sim armazena aquilo que você utiliza com mais frequência. O cache armazena tudo aquilo que você usa com mais frequência, ok? Ok. Número 2. Seu acréscimo não interfere no desempenho do computador. Claro que é errado. Claro que é errado. A memória cache, irmão, é uma BMW. BMW é rápida. Ou seja, quanto mais memória cache, melhor o desempenho do computador. Quanto mais memória cache, melhor o desempenho do computador, porque ela é uma memória BMW, uma memória muito rápida. Vamos lá, galerinha, número 3. É utilizada em grande quantidade? Ela é uma BMW. Você viu uma BMW cheia? Não vai. Não vê, né? Não vê. A memória cache é o quê? Em baixa quantidade. Baixa quantidade, tá? Pequenininha, tipo 2 MB, 3 MB, 4 MB. Não dá para salvar muita coisa, não. Mas, apesar de não salvar muita coisa, ela é muito importante porque ela torna o nosso computador com desempenho melhor. Então, a função da memória cache não é salvar as coisas. A função primordial dela, a função principal dela, é melhorar o desempenho do computador. Melhorar o desempenho do computador armazenando temporariamente aquilo que você usa com frequência. Por que eu digo armazenar temporário? Por que temporário? Porque ela é volátil, irmão, ela é volátil. Você desligou a máquina, perdeu tudo, tá? Muito bem. Então, pessoal, as afirmativas 1, 2 e 3 são respectivamente, como é que ficou a sequência aí? VFF. VFF, letra C de casa. Ok? Ok. Vamos lá, queridos, questão de número 47. Suponha que por ocasião do uso excessivo da memória principal para a abertura de novos programas, haja um mau desempenho do microcomputador que reflita em uma lentidão do mesmo. Essa lentidão ocasionará... Bom, galerinha, é o seguinte, a memória principal que ele vem falando aqui na 47 é a memória RAM. Qual é a memória principal da nossa máquina? RAM. E a RAM, lembra do que eu falei há pouco tempo? Ela é a nossa mesa de estudos, que você vai colocando tudo aquilo que você utiliza. Se essa tua mesa entupir, o teu estudo não vai ser bom. Né? Não vai ser bom. Aí você precisa de quê? De uma mesa maior. A memória RAM é a mesma coisa. Se eu abrir o Word, abrir Excel, abrir antivírus, abrir YouTube, abrir Instagram, abrir WhatsApp, abrir tudo, a memória RAM vai ficar cheia e o computador vai começar a travar, porque ela está cheia. Aí o que o computador faz? O computador faz uma gambiarra. Gambiarra como assim? Quando a memória RAM, a memória principal, a RAM, está cheia, ele pede um auxílio para o HD ou para o SSD, utilizando memória virtual. Tá? Memória virtual. Então vamos lá. Quando a memória RAM está cheia e começa a ficar muito lenta, o sistema operacional utiliza a memória virtual do SSD ou do HD. Ok? Ok. Para quê? Para que o computador continue funcionando. Para que você continue abrindo outros programas. O problema é o seguinte, que aqui, quando a memória virtual está dentro do HD, o HD é um ônibus, ele é muito lento. Então, quando o computador utiliza a memória virtual, o desempenho vai cair pra caramba. Até mesmo se for do SSD. Porque o SSD, queridos, ele está aqui na memória secundária, ele está aqui na base. Ele perde e perde muito em velocidade, a velocidade dele perde muito para a memória RAM, cara. A memória RAM é um carro popular, e o SSD é um ônibus. Tá? É um ônibus moderno, rapidinho e tudo, mas um carro popular sempre vai ser mais rápido que um ônibus, sempre. Isso aqui é um ônibus.
Isso aqui é um ônibus, tá? Que vai muita gente, só que ele é lento, tá? De certo modo ele é lento, se comparado com essas outras memórias aqui. Então, toda vez que o computador utiliza a memória virtual, ele está utilizando memória do HD ou do SSD. Só que aí o desempenho, a velocidade vai para as cucuias. É uma gambiarra que o computador faz. Então, meu irmão, se você quer desempenho de fato na tua máquina, tu quer desempenho mesmo, pega a carteira, pega o dinheiro e compra a memória RAM. Bota a memória RAM nessa tua máquina. Aí o desempenho vai lá para as cucuias. Né? Dos cucuias não. Vai lá para o céu. Com muita memória RAM, o desempenho vai para o céu. Agora, com pouca memória RAM, o desempenho vai cair. E com pouca memória RAM, o que acontece? O computador vai ter que fazer a gambiarra, vai utilizar a memória virtual do HD ou do SSD. Quando a gente dá aula de memória virtual, a gente ensina o seguinte para os alunos. Você, concurseiro, foi aprovado no concurso aí, né? E aí recebe lá o seu primeiro vencimento, R$10.000. Né? Vencimento maravilhoso, 10 mil. Aí, meu filho, a primeira coisa que você vai fazer é comprar uma casa e um carro. Comprar uma casa e um carro. A primeira coisa que o cara faz. E aí ele se endivida de um jeito que ele não, aquele salário dele não consegue pagar. Você ganha 10 mil e você fez 50 mil de dívida. Como é que você vai fazer para suprir esses 50 mil? Cheque especial. Cheque especial é uma coisa ruim, né? É ruim. A memória virtual é como se fosse um cheque especial, que a gente utiliza quando está no socorro. Então, a memória RAM é o nosso salário de 10 mil, e quando esse salário acabar, e a gente não consegue comprar um palito de fósforo, porque o salário acabou, porque entupiu, porque acabou, o que você vai fazer? O quê, querido? Vai entrar no cheque especial. O cheque especial é a memória virtual que utiliza o HD. Cheque especial é ruim? Sim. A memória virtual é ruim também. Por quê? Porque o desempenho cai. Tá? Então tá bom. Então, mais uma vez, quando a memória RAM entope, quando ela fica cheia, o computador utiliza a memória virtual ou do HD ou do SSD. Resposta aqui, galerinha, letra A. Uso da memória virtual. Vamos lá para a próxima? Questão de número 48. Com o surgimento de grandes arquivos e dados, gerou-se a necessidade de HDs mais rápidos ou com uma capacidade muito maior de armazenamento. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sistema que agrega a capacidade e o desempenho de vários HDs. Galerinha, se você tem um computador que tem 2 HDs, 3 HDs, 4 HDs, você pode utilizar eles em conjunto, para um auxiliar o outro, para um completar o outro. E o nome desse conjunto a gente chama de RAID. Tá? RAID é o quê? É uma tecnologia que permite utilizar vários HDs em conjunto. Tá? Então, resposta aqui, galerinha, letra A, RAID. RAID. Tá? Então, fica mais ou menos assim. Fica mais ou menos assim. 2 cabeças pensam melhor que uma. E 3 cabeças pensam melhor que 2. Quando a gente tem 2 HDs, um HD, sei lá, de 100 gigas, e outro HD de 100 gigas também, vamos fazer os dois funcionar juntos? Vamos. Aí a gente monta um RAID, que vai funcionar como? Vai funcionar com 200 GB. Só você somar 100 com 100 dá 200. Então, o RAID é uma tecnologia que permite utilizar vários HDs em conjunto. Tá? É uma tecnologia muito bacana. A gente não precisa saber configurar nem montar RAID. A gente precisa entender o quê? Que lá nos concursos, toda vez que ele cobrar RAID, você lembra de conjunto. É você utilizar vários HDs em conjunto, onde um auxilia o outro. Tá? Um trabalha junto com o outro, ok? Ok. Eu estou tentando salvar um documento. Não consegui salvar aqui, deu erro. Aí o computador salva onde? Salva aqui dentro, tá? Ok.
Então, é uma grande equipe, né? Uma grande equipe, todo mundo é amigo, todo mundo é unido. Se você não der conta, eu dou. Se você fizer, eu também faço. É uma união do caramba esse RAID. Vamos lá? Que nós não conseguimos fazer, né? Vamos lá para a questão de número 49. 49 diz o seguinte. Ao notar que o computador antigo está se tornando obsoleto nas tarefas do dia a dia, deve-se usar um upgrade de hardware para que assim ele possa voltar a exercer as suas funções de forma satisfatória. Entre as alternativas abaixo, qual é o conjunto de hardwares que deve ser trocado para que o computador tenha melhor desempenho? Então, pessoal, para a gente ter um desempenho melhor, o que a gente troca? Pessoal, memória RAM, tá? Memória RAM, essa tem que trocar. CPU processador da máquina, são os dois principais. E aí a placa-mãe vai aí de bandeja, trocar a placa-mãe também pode ser uma boa opção, tá? Então, resposta aí, letra E. E SSD, pessoal, se eu colocar um SSD, pode melhorar o desempenho? Pode, mas ele não colocou, né? Então, fica só isso aí mesmo. Vamos lá, galerinha, questão de número 50. De acordo com o sistema de arquivos, sistema de armazenamento de arquivos, byte, megabyte, gigabyte, um dispositivo de armazenamento de 2 GB terá uma quantia de megabytes igual a cama, gato, quilo, mega, gigatera, cama, gato, quilo, mega, gigatera, 1024, é o cama, gato, Muito bem. Então, pessoal, ele está perguntando o seguinte. Um dispositivo de armazenamento com capacidade de 2 GB terá uma quantia de megabytes igual a, quando a gente vai para a esquerda, quando a gente transforma gigabyte e megabyte, o que a gente faz, queridos? O que a gente faz? Multiplica por 1024, tá? Não arredonda não, gente, não arredonda não. Então, vamos lá. 2 vezes 1024, queridos, 2048. Então, 2 gigas corresponde a 2048 megabytes. 2 GB corresponde a 2048 megabytes, letra C. Aqui você não podia arredondar para 1000. Se você arredondasse para 1000, você ia errar, tá? Então aqui tem que ser por 1024 mesmo, tá bom? Então tá bom, letra C. Vamos lá, galerinha, questão de número 51, uma boa ideia. CPU é a sigla inglesa de Central Processing Unit, ou Unidade Central de Processamento em português, e ela recebe esse nome porque, de fato, é onde todas as operações do computador são processadas. Qual das imagens abaixo representa uma CPU? O que é uma CPU, pessoal? Processador é um chipzinho pequenininho que está aí na letra A. Beleza? Beleza. E a letra... Vamos descrever cada um aqui? Vamos descrever cada um. Na letra B de bola, você tem um gabinete. Na letra C, você tem um disco rígido. Na letra D de dado, você tem a placa-mãe. E na letra E, você tem a memória RAM. Tá? Beleza, então, repetindo, letra B de bola, gabinete. Letra C, disco rígido. Letra D, placa-mãe. E letra E, memória RAM. Tá bom? Então, tá bom. Vamos lá para a próxima. Questão de número 52. Os periféricos são placas ou aparelhos que recebem ou enviam informações para o computador. Dentre eles, podemos destacar, exceto impressoras, digitalizadores, leitores de CD e DVD, mouses e Firefox. Firefox não é um periférico, né, gente? Não é periférico. Então, resposta aqui, letra E. O Firefox, Mozilla Firefox, é um navegador de internet. Nada a ver com periférico. Resposta letra E. Questão de número 53. Gigabyte, símbolo GB, é uma unidade de medida de informação segundo o Sistema Internacional de Unidades, SI, que equivale a...
Bom, pessoal, então aqui a gente tem que, mais uma vez, converter, né? Converter gigabyte em... Olha só, bits não pode ser, tá? A gente não está falando de bit, a gente está falando de byte. Tá? A gente está falando de byte. Então, não pode ser a letra A. Aí, letra B, letra C e letra B e a letra C, a gente fica entre uma das duas, B ou C. Letra D de dado, 1 milhão de bits. Bits está fora, a gente não está falando de bits, a gente está falando de bytes, tá? Beleza, então a gente fica aí entre a letra B de bola e a letra C de casa. Então vamos lá. Cama, gato, quilo, mega, giga, tera. Cama, gato, quilo, mega, giga, tera. 1024, 1024. É o cama, gato, é o cama, gato. Muito bem. Vamos pegar aí 1 GB, tá? 1 GB para ficar mais fácil. Então eu quero transformar 1 GB em megabyte. É o que esse exercício está pedindo. 1 GB em megabyte está indo para a esquerda. E quando a gente vai para a esquerda, o que a gente faz, galerinha? A gente multiplica por 1024. 1024. Aí você faz lá 1 vezes 1024. 1 vezes 1024 dá... Quanto dá? 1024 megabytes. 1024 megabytes. Então, resposta aí, galera, letra B de bola. B de bola. 1 GB, galerinha, 1 GB corresponde a 1024 mega. Beleza? Beleza. Letra B de bola. B de Brasil. Vamos lá, 54. No computador, esse componente contém todo o software básico necessário para inicializar a placa-mãe, checar os dispositivos instalados e carregar o sistema operacional, o que pode ser feito a partir do hard disk, CD-ROM, pendrive ou qualquer outra mídia disponível. Essa definição está se referindo a lá. Pessoal, olha só, vamos lá ler de novo a 54. No computador, esse componente contém todo o software básico necessário para inicializar a placa-mãe. Você sabia que a placa-mãe é o próprio computador? Pois é, a placa-mãe é o próprio computador. Então, aqui na 54, ele está perguntando qual é o programa que inicia a placa-mãe, que inicia o computador. Qual é o programinha lá dentro da memória ROM que inicia o computador? Quem? BIOS. BIOS é um programinha dentro da memória ROM que inicia o computador ou a placa-mãe, como ele está falando aqui. Letra C de cavalo. Vamos lá para a próxima. 55. Memória de altíssima velocidade de acesso controlada e gerida pelo hardware. Basta acelerar o processo de busca de informações na memória. Ela está localizada no computador, logicamente, entre o processador e a memória principal. Essa definição está relacionada à memória cache. Memória cache. Galerinha, olha só, aqui na última linha, eu gostaria que vocês marcassem o seguinte. Entre o processador e a memória principal. O processador é a CPU e a memória principal é a RAM. Então, entre o processador, entre a CPU e a memória RAM, existe a cache. Então, toda vez que ele falar de uma memória que está entre o CPU, entre o processador e a memória RAM, a memória principal, a resposta é a cache. Então, está aqui a CPU, está aqui a RAM, só que a CPU, ela opera a 1000 por hora. A 1000 por hora, tá? E a RAM, ela opera a 100 por hora, tá? 100 por hora. Tem um gargalo aqui de desempenho, tem um gargalo. E a gente precisa de alguém para melhorar o desempenho. Quem é essa memória que fica no meio dos dois para melhorar o desempenho? Quem? A memória cache. A memória cache que opera aí a uns 900 por hora. É uma memória bastante rápida. Então, qual é a memória que fica entre a CPU e a RAM? Memória cache. Ok? Ok. É a nossa BMW. Beleza? Beleza. Letra B de bola. Muito bem. 56 pergunta o seguinte.
Esse tipo de software é responsável pela inicialização e funcionamento do aparelho em que ele está instalado. É o conjunto de instruções operacionais programadas diretamente no hardware de um equipamento eletrônico. Normalmente é um tipo de memória não volátil, que é normalmente estocada no próprio circuito eletrônico. Essa técnica é chamada de firmware. Firmware. Pessoal, eu gostaria que vocês aí na última linha grifassem a seguinte parte. Estocada no próprio circuito eletrônico. Estocada no próprio circuito eletrônico. Queridos, a maioria dos componentes eletrônicos, como teclado, mouse, celular, impressora, monitor, tem uma memóriazinha gravada pelo fabricante, que a gente não pode alterar, e essa memória é a memória ROM. Tá? Aí o fabricante coloca o que na memória ROM de um celular, por exemplo? Como o celular tem que funcionar. Tá? E qual é o nome desse programinha que fica aqui dentro da memória ROM? Firmware. Tá? Firmware é um programa que fica dentro da memória ROM de uma peça para regular o funcionamento dela, Eu gostaria que vocês pensassem o seguinte. O teclado é uma pessoa, essa tela é uma pessoa, um celular é uma pessoa, e eles têm uma alma. Né? Uma alma. O firmware é a alma de uma peça. É uma alma de uma peça. Quer dizer, é o programa que garante o funcionamento da peça. Ok? Ok. Se o meu celular não está funcionando corretamente, a gente tem que fazer o quê? Atualizar o firmware. A gente entra lá no site do fabricante do celular, baixa o firmware para corrigir os erros. A maioria das peças eletrônicas são assim. Uma impressora está lá funcionando, coisa e tal. Parou de funcionar, você instala o driver e nada. Continua sem funcionar. Então, queridos, mexe na alma da impressora. Qual é a alma da impressora? Firmware. Você baixa o firmware da impressora lá da internet e ele vai consertar os erros da impressora. Então, firmware é um programa que garante o funcionamento de uma máquina. E esse firmware está dentro da onde? Está dentro da ROM. Tá dentro da ROM. Belezinha? Beleza. Essa televisão tem um chipzinho aqui dentro, que é o ROM. E esse ROM tem a alma da TV. Qual é a alma da TV? É o firmware, que garante o funcionamento dessa TV. Tá? Muito bem. Letra B de bola. B de bola. Beleza? Beleza. Esse circuito eletrônico que ele está falando aqui, na 56 é a ROM, tá? Esse circuito eletrônico é a memória ROM, tá bom? Então tá bom. Vamos lá para 57. Assinale a única alternativa que corresponde à seguinte definição. É o padrão de barramento externo ao computador e essa tecnologia tornou mais fácil a tarefa de conectar aparelhos e dispositivos periféricos. Qual é aquela conexão mais fácil que tem no nosso computador para qualquer pessoa poder colocar qualquer peça? USB. USB é uma conexão de fácil uso. Só colocar e pronto, já está utilizando. Né? Não precisa ser técnico, não. Só botar o dedo lá com a USB e está funcionando. Então aqui ele está perguntando qual é a tecnologia mais fácil para conectar aparelhos? USB, B de bola. 58. Na comunicação multimídia, pode-se classificar as mídias como estáticas ou dinâmicas. São exemplos dessas mídias respectivamente. Queridos, o que é uma mídia estática? Uma mídia estática é quando a gente olha para um papel e o conteúdo não muda. O conteúdo não muda. Eu vejo uma foto, o conteúdo da foto não muda. Aí a gente chama isso de quê? De estático. Estático. Dinâmico é o oposto.
Dinâmico significa que o conteúdo está sempre mudando, está sempre mudando. Uma música que você ouve é um exemplo de dinâmica, né? A música está sempre diferente. Essa videoaula que você está vendo, um filme que você vê, é dinâmico, está sempre mostrando alguma coisa diferente. Então, estático é isso aqui, é um papel, não muda. E dinâmico é um vídeo, é uma música, está sempre, o tempo todo mudando. Ok? Ok. Então, aqui ele quer um exemplo de estático e dinâmico, respectivamente, né? Primeiro estático, depois dinâmico. Letra D de dado, fotografia estático e vídeo, igual essa videoaula, é dinâmica. Bom, galerinha, vamos lá, questão de número 59. O funcionário de uma empresa precisa adquirir um novo computador. Durante suas pesquisas, ele se interessou por um computador com a seguinte configuração dos componentes de hardware: 3,5 GHz, 4 GB, 1 TB e 64 bits. Nessa configuração, vamos lá, galerinha, esses 3,5 GHz, o primeiro número aí, 3,5 GHz, é a velocidade do processador, é a velocidade da CPU, quantas operações ela consegue fazer em um único segundo. Quantas operações ela consegue fazer em um único segundo? 3,5 GB, ou seja, 3 bilhões e 500 milhões de operações, tá? 3 bilhões e 500 milhões de operações é a velocidade do nosso processador. Só que essa velocidade, que é medida em gigahertz, essa velocidade que é medida em gigahertz, também pode ser chamada de clock. Clock, que em inglês é relógio, né? Clock, que em inglês é relógio. Então, clock e velocidade é a mesma coisa. É a que hoje é em gigahertz, né? É quantas operações ele consegue fazer em um único segundo. Bom, 4 GB, pessoal, 4 GB é uma quantidade baixa. Quantidade baixa é quem? É a memória RAM, porque é uma memória pequena. 1 TB. 1 TB é uma memória grande. A maior memória do computador é sempre o HD ou o SSD. Todos os concursos que vocês forem fazer, todos. A maior memória do computador, 1 TB, 2 TB, 1000 TB, ou é o SSD ou é o HD. Tá? A maior memória é sempre o HD ou o SSD. Guarda isso para você. E 64 bits. 64 bits, pessoal, é a versão do sistema operacional. Se for o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, a gente tem a versão de 64 bits e a de 32 bits. Então, 64 bits é a versão do sistema operacional. Windows 7, o Windows 10, mas também pode ser de 32, tá? O sistema operacional tem duas versões. 32 bits com menor desempenho e 64 bits com muito maior desempenho. Então, a única correta aqui, galerinha, é qual? A letra D de dado, né? Letra D de dado. 3,5 GHz é a velocidade do processador. Velocidade ou clock, dá no mesmo. Letra D de dado. Vamos lá para a próxima? Questão de número 60. O disco rígido é o principal dispositivo de armazenamento empregado em computadores. São exemplos desse tipo de conexão de discos rígidos. Então, esse disco rígido aqui, esse SSD, eu vou colocar um cabo nele e vou colocar esse cabo na placa-mãe. Esse cabo eu vou colocar na placa-mãe, no computador. Qual é o nome desse cabo que a gente conecta SSD? SATA. 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 Assim, tá? SATA. Não é santa não, tá? Não é santa não. É SATA. Ou ainda serial ATA. Serial ATA, tá? Então, HD, SSD e o HD mais antigo também, tá? O HD mais antigo também é SATA, tá? O anterior a esse é SATA. E a gente tem um HD externo, né, galerinha? Que não é SATA não. O HD externo a gente coloca na USB. Né? HD externo a gente coloca na USB do computador. Então, a resposta aqui, letra A, USB para o HD externo e serial ATA para o nosso SSD e para o HD anterior a esse aqui. Tá bom? Então, tá bom. Aí, no próximo slide, tem a imagem de um cabo SATA, né? Que é o cabo que vai ficar aqui conectando ele à placa-mãe.
ele ao computador. É um cabo que tem duas pontas. Uma ponta fica aqui e a outra ponta fica lá na placa-mãe. A gente instala isso? Não. A gente só tem que saber qual é o cabo que vem em HD. Pode ser tanto USB, como pode ser o SATA. Bom, galerinha, vamos lá para a próxima. Questão de número 61. Uma impressora está conectada à única porta USB disponível em um computador. Nossa, gente, computador que só tem uma USB só, hein? Só uma. Vamos lá. E o usuário precisa conectar de forma simultânea a esse computador 2 ou mais dispositivos que utilizam conector USB. O que ele tem que fazer? Então, o computador tem uma única portinha USB e ele tem que colocar 2 impressoras, 3 pendrives, 4 pendrives. Como é que ele faz, queridos? Como é que ele faz? Ele usa essa pecinha que eu estou mostrando aí no slide, um hub USB. O hub USB você coloca na USB da tua máquina e nesse caso aqui ele consegue conectar quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aparelhos USB, né? É como se fosse uma extensão, né? Não tem a extensão de energia aí da sua casa, da sua sala, que você coloca DVD, televisão, computador numa mesma tomada, hein? Então, o hub USB é como se fosse uma extensão que você coloca vários equipamentos numa única porta, tá? Numa única porta. O USB, uma porta USB, utilizando esses hubs, ela permite conectar no máximo 127 dispositivos em uma única porta, tá? Questão de prova. Uma porta USB permite conectar no máximo 127 dispositivos em uma única porta. Aí fica assim, galerinha, fica assim. Deixa eu desenhar aqui. Deixa eu desenhar. Vamos pegar aí um computador. Vamos pegar aqui um computador que tem uma única portinha USB. Uma única portinha USB. Uma só. Tá? Aí o que a gente faz? Coloca no hub. Coloca no hub. Eu disse que dá para colocar 127, né? Aí esse hub tem 4 portinhas USB. 4 portinhas USB. O que eu faço? Eu coloco outros 4 hubs. Eu coloco outros 4 hubs. Hub. Um hub aqui. Um outro hub aqui. Hub é uma extensão, tá? Hub é uma extensão. E um outro hub aqui. Opa! Hub. Aí vamos supor que nesse hub eu coloque 8 pendrives. Aqui nesse outro eu coloque 6 pendrives. Aqui nesse outro eu coloco 10 pendrives. E aqui nesse outro eu coloco 8 pendrives. Aí eu utilizo essa papagaiada, eu utilizo essa gambiarra aqui. Aí eu tenho o quê? 8 mais 6, 14. 14 mais 10, 24. 24 mais 8, 32. Eu tenho 32 dispositivos numa única portinha USB. Utilizando o quê? Utilizando hubs. Extensões, tá? Hub é uma extensão. E qual é o nome dessa parafernália toda aqui, pessoal? Essa parafernália que eu permite colocar no máximo 127 dispositivos numa única porta. Cascateamento. Cascateamento é utilizar vários hubs e você consegue cascatear até 127 dispositivos numa única portinha, tá? Numa única porta. Qual é o nome dessa tecnologia? Cascateamento. Cascateamento. Eu estou fazendo aqui a minha videoaula. Gente, vocês não imaginam o tanto de luz que eu estou usando. Eu estou usando um monte de luz, um ventilador, um computador e tudo. Eu estou usando uma régua com 5 extensões, né? Eu estou usando uma régua com 5 tomadas. É uma forma de cascateamento também. Ok? Ok. Então, resposta aí, letra B de bola. 61, B de bola. Vamos lá para a próxima?
Questão de número 62. Considere os seguintes componentes de hardware. 1. Kingston HyperX Savage 240 GB. Olha só. 240 GB é uma capacidade muito grande. Muito grande. Ou é um SSD ou é um HD. Tá? Toda vez que você vê uma capacidade muito grande, ou é SSD ou é HD. SSD. Tá? É um desses dois. Número 2. NVIDIA GeForce GTX 980 Ti. Isso aí, pessoal, é placa de vídeo. Placa de vídeo. A galera que gosta de jogar no computador, jogos de ação, jogos de corrida, né, que vai conhecer isso. Mas você não precisa conhecer, tá? Você não precisa conhecer, não. Mas, tipo assim, não é obrigado... Você não é obrigado a conhecer todos os modelos de placa de vídeo. Você não precisa. O que você precisa, meu querido, é saber responder questão de prova. Saber responder questão de prova, tá? Vamos lá. Número 3. Seagate Barracuda 2 TB. Olha só. Terabyte. Terabyte é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Qual é a maior memória do computador? SSD ou HD? SSD ou HD. Um dos dois. Aí vem lá. 4 GB OCZ DDR2, lá. 4 GB é uma capacidade baixa. É a memória RAM. Memória RAM que está aí 4, 8, 2 GB, tá? É uma capacidade baixinha. E a número 5, XFX Pro Series 1000W. O que é 1000W, galerinha? É watts. Watts é a fonte de energia. É a fonte de energia, é uma peça que fornece energia elétrica para o computador funcionar. O computador é um computador, né? Ele precisa de energia elétrica. E tem uma peça que fornece essa energia elétrica para ele. Qual é o nome dessa peça? Fonte de energia. E toda fonte de energia tem uma potência em watts. 100 watts, 500 watts, 600 watts. E aí você abrevia watts com a letra W. Então já respondeu aqui só pela última. Só de você ver a última, a número 5, 1000W, 1000 watts é o que, galerinha? É a fonte de energia. Se a gente olhar aqui as alternativas, só tem uma alternativa só, que a última resposta é fonte de energia. A única que a última resposta é fonte de energia é a letra B de bola, ok? Ok. Então, gabarito B de bola. Mais uma vez eu reafirmo, você não é obrigado a conhecer todos os modelos de memória RAM, todos os modelos de placa-mãe, todos os modelos de placa de vídeo. Não é obrigado. Você tem que saber responder questão de prova, saber qual é a maior memória, qual é uma memória pequena e assim por diante, querido. É assim que você responde questão de prova, beleza? Beleza. Galerinha, vamos lá, questão de número 63. Os periféricos são dispositivos instalados junto ao computador, cuja função é auxiliar na comunicação homem-máquina. Esses dispositivos poderão estar no entorno do computador ou dentro do próprio gabinete. Além dessa função, existe a função de entrada de dados e saída de dados, cujos principais dispositivos são respectivamente. Então, ele quer na ordem, respectivamente, na ordem, o principal dispositivo de entrada e o principal dispositivo de saída. Entrada é quando a máquina recebe dados. Qual é a principal peça de entrada? Teclado. Teclado é a principal peça de entrada. E qual é a principal peça de saída? Saída é quando o computador envia. A principal peça de saída, monitor. Monitor. Então, principal peça de entrada, teclado. Principal peça de saída, monitor. Beleza? Beleza. Letra C. C de cachorrão. Questão de número 64. Sobre computadores, analise as afirmativas abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Os periféricos de entrada são responsáveis por mostrar informações. Para. Os periféricos de entrada não mostram nada, irmão. Não mostram nada. Não mostra. Tá? Errado. Os periféricos de entrada, teclado não mostra nada, mouse não mostra nada, não mostra. Webcam não mostra. Tá?
Muito bem. Primeira, falsa. Segunda, os periféricos de armazenamento são utilizados para guardar informações importantes sempre que o computador está ligado, ou seja, são periféricos voláteis. Por exemplo, disco rígido. Não, irmão, não, para, falso. Disco rígido, o HD da nossa máquina, HD antigo ou SSD, ele está chamando aqui de volátil. Errado. SSD, o disco rígido, é não volátil. SSD, disco rígido, é o que? Não volátil. Quando você desliga a máquina, o conteúdo continua aqui. O que é volátil mesmo? O que é volátil? Desligou a máquina, perdeu tudo. Isso é o que? Volátil. Agora, se você desligar a máquina e continua, é o que? Não volátil. E disco rígido, SSD, é não volátil. Segunda aí está errada. Terceira, os periféricos de saída são responsáveis por mostrar as saídas, resultados de processamentos e mensagens programadas do computador para o usuário, como, por exemplo, monitor, impressora, caixa de som, etc. Sim, todo mundo aí é saída. Beleza. Certinho. E a quarta, a unidade de processamento é responsável pela realização de cálculos e operações que são feitas de forma organizada, seguindo um algoritmo, e assim possibilitam que o computador execute programas. Correto, galerinha? A número 4 está falando aí de processamento, e quem faz processamento é a CPU. E a CPU, ela processa tudo que acontece na nossa máquina e efetua os cálculos, né? Cálculo de soma, de multiplicação, de divisão. E aqui ele está falando de cálculos, né? Quem efetua cálculos é o processador, que também pode ser chamado de unidade de processamento, unidade central de processamento. Então, como é que ficou a sequência correta? FFVV. FFVV, letra B de bola. Ok? Ok. Vamos lá, galera? Questão de número 65. Um programa que opera ou controla um dispositivo conectado ao computador é normalmente chamado de... Quem é que controla o computador, pessoal? Driver, tá? Driver, letra A. Muito bem. Quem controla uma peça é o driver. Quem controla o teclado é o driver. Quem controla o mouse é o driver. Se não tiver esse driver, não tem como controlar. Ok? Ok. 66. O mecanismo que permite a transmissão de vídeo pela internet sem que as informações do vídeo fiquem armazenadas pelo usuário no seu próprio computador, evitando assim ocupar espaço no disco rígido, HD, é chamado de... Pessoal, ele está falando o seguinte: você abre o YouTube, abre o Netflix e assiste a vários vídeos e filmes sem precisar baixar para o seu computador, sem ocupar espaço na memória do seu computador. Qual é o nome dessa tecnologia que a gente assiste a vídeos e ouve áudios sem baixar? Que não baixa, que não ocupa espaço? Streaming. Streaming, letra B de bola, tá? Eu tenho o celular da TIM, e a TIM tem um aplicativo que se chama TIM Music. E aí a gente ouve uma porrada de música lá. Só que aí eu estava conversando com o cara da TIM, né, que me vendeu o plano, e ele falou o seguinte: é somente para você ouvir, não é para você baixar, você só ouve, você não baixa. Aí eu falei, é streaming então, né? É streaming, isso aí. Você ouve, mas não baixa, não ocupa espaço. Beleza? Beleza. Letra B de bola. Questão de número 67. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente as especificações técnicas de hardware de um atual microcomputador. Quais são as configurações de um computador atual, quando a gente vai comprar? Vamos lá, letra A. Intel Core i7 HD de 4 GB. Nossa, pessoal, não existe mais HD de 4 GB, né? HD hoje é 500 GB, 1 TB, 2 TB, tá ultrapassado. E memória RAM de 500 GB, não existe memória RAM de 500 GB ainda, né? Isso aí, meu filho, é pro futuro, um dia. Letra B, Intel XP. Nunca ouvi falar de Intel XP, por aí já está errado.
E também tem HD de 4 GB. HD de 4 GB também está muito ultrapassado. E aqui ele quer um computador atual. Letra C, Intel Core i7, beleza. HD de 500 GB, beleza. 500 GB aí está dentro da normalidade. Memória RAM de 4 GB está dentro da normalidade. Gabarito aí correto, letra C. Tá, letra C. Agora vamos dar uma olhada nas outras só para confirmar. Letra D, Intel Core i7, ok. HD de 500 GB, ok. Memória ROM de 500 GB. Não. Memória ROM não usa isso tudo porque a gente não salva nada nela. Tá? A gente não salva nada nela. Então tá errado a ROM aí. Letra E, Intel XP, nunca ouvi falar. Então tá errado. HD de 500 GB, ok. Memória ROM de 4 GB, de novo. Memória ROM não precisa de tudo isso porque ela não vai salvar nada nosso. Então gabarito aí da 67, C de casa. Vamos lá, galerinha, a questão de número 68. Os componentes da unidade central de processamento, UCP, CPU, são... Pessoal, quais são as 3 partes de uma CPU? Quais são as 3 partes de uma CPU, um chipzinho, um processador? Registradores, unidade de controle, unidade lógica aritmética. De novo, registradores, unidade de controle e unidade lógica aritmética. Resposta aí, galerinha, letra A. Letra A. Então, só fazer aqui uma revisão rapidinha, só fazer uma revisão rapidíssima, que vocês podem se aprofundar na aula de processadores aí do nosso canal, né? Nosso canal aí, ou no DVD, você que tem o DVD, você pode depois pegar as aulas de processadores e vai se aprofundar bastante. Uma CPU é dividida em 3 partes. Registradores, unidade lógica aritmética, ULA, e unidade de controle, UC. Os registradores salvam informações, mas salvam informações de maneira temporária. Tá? Então, eles salvam. Unidade lógica aritmética. Aritmética, pessoal, faz cálculos, tá? E unidade de controle gerencia os processos, O meu notebook está mandando isso aqui para a tela. Está mandando a tela do PowerPoint para cá. Quem está gerenciando isso é a unidade de controle. A unidade de controle é o gerente, tá? Eu quero imprimir um documento na impressora. A unidade de controle vai gerenciar essa impressão. Então, a unidade de controle é a que faz o gerenciamento. A unidade lógica aritmética é a que de fato processa. Quem faz de fato o processamento é a unidade lógica aritmética. E o que significa processar? Processar, galerinha, significa calcular. 1 mais 1 é 2, é um processamento. 2 mais 2 é 4, é um processamento. O processamento é calcular. E os registradores, eles salvam temporariamente aí várias informações que precisem de velocidade. Lembre que os registradores são a memória mais rápida que existe no nosso computador, ok? Então, a CPU dividida em registradores, unidade lógica aritmética e unidade de controle. Bacana? 69. Foi solicitado a um técnico realizar a manutenção de um computador de 64 bits com processador quad-core. Essa máquina... Bom, galerinha, vamos lá? Aqui também está perguntando sobre CPU, né? Quad-core. O que significa quad-core, pessoal? Que tem 4 núcleos. Então, vamos desenhar aqui a CPUzinha. Núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3 e núcleo 4. Imagina que eu, Leonardo, tenho 4 cérebros dentro da minha cabeça. Nossa Senhora, ia ser um absurdo, né? Ia ser fenomenal. Imagina a gente ter 4 cérebros. Se um só já é uma maravilha, imagina 4. Quando o computador utiliza 4 núcleos, 4 cérebros, ele vai ter um grande aumento no desempenho. O desempenho vai ser absurdamente fantástico.
Então eu tenho que, por exemplo, abrir o Word, Excel, PowerPoint, calculadora. Word, Excel, PowerPoint, calculadora. Eu coloco aqui o Word, eu coloco aqui o Excel, eu coloco aqui o PowerPoint, eu coloco aqui a calculadora. E vai ser um desempenho fantástico, porque cada núcleo, cada cérebro vai cuidar do programa e você não vai ter lentidão, tá? Beleza. Agora, esses 4 núcleos podem fazer o quê? Podem pegar um programa muito pesado como o Photoshop. O Photoshop é aquele programa que edita foto, né? Que faz milagre. O Photoshop é um programa muito pesado. Já que ele é muito pesado, o que, que o computador faz? Coloca uma parte aqui, coloca uma parte do Photoshop aqui, sei lá, 20% no núcleo 1, coloca 30% no núcleo 2, coloca 30% no núcleo 3 e outros 20% aqui no núcleo 2. Então o computador pode pegar um programa muito pesado e dividir aí para os 4 núcleos, tá? Beleza. Então, qual é a resposta correta aqui, galerinha? Letra B de bola. Pode ter um processo. Processo é o que, galerinha? É um programa aberto, tá? Processo é um programa aberto, é um programa que você abriu. Pode ter um processo grande dividido em 4 partes para serem executadas nos 4 núcleos do processador. Letra B de bola, ok? Ok.